Oi, eu sou o Fernando Augusto, sou aluno do curso de Educação Física Bacharel da Universidade Federal de Lavras e hoje eu estou aqui para apresentar o capítulo 4 do livro do CBCE, Ciências do Esporte, Educação Física e Produção do Conhecimento em 40 anos de CBCE, volume 8, Políticas Públicas e Movimentos Sociais. O capítulo 4 ele tem como título A Globalização e o Ocaso do Esporte, ou O Fundo do Poço e a Água de Esgoto. Né? Esse é um trabalho para a disciplina de Estudos Socioculturais da Educação Física, do Esporte e Lazer. Então, esse capítulo 4 ele foi elaborado por dois autores, que são André Malina e o Eduardo Reis Pieretti. Então vou falar um pouquinho aqui sobre os autores, né? O André Malina ele é professor associado da UFRJ, graduado em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, graduado em licenciatura plena em Pedagogia pelo Instituto Isabel, pós-graduado lato sensu em Administração Escolar pela Universidade Cândido Mendes, e também docência do ensino superior pela mesma universidade. Ele também é mestre e doutor em Educação Física pela Universidade Gama Filho, na área de Educação Física e Cultura. Já o Eduardo Reis Pieretti é professor de Educação Física no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Ele é licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre em Sociologia pela Universidade da Grande Dourados e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Vitor Marinho. Então, como introdução aí do livro, né, eles falam um pouco sobre o processo de globalização, né, e como esse processo está atrelado ao capitalismo. Isso faz com que haja um acerramento das contradições, né, entre trabalho e capital, crises e diferentes formas de manifestação devido ao capitalismo, né? E dentro do capitalismo existem vários microcosmos, né? Dentro desse macro existe o micro e dentro dos micros tem o microcosmo do esporte e ele é afetado pelo capitalismo e consequentemente pelo desenvolvimento do país, né? Então, devido ao regime capitalista que a gente vive, o esporte ele está altamente ligado aí ao processo de desenvolvimento do país. Então, como tentativa de moldar a globalização, são feitas conferências, né, e conversas entre grandes instituições, né, e os destaques delas são aquelas instituições que envolvem diversos países. Né. Devido a essa globalização, os autores identificaram uma tríade, né, que envolve esse elemento da globalização. Então, pela lógica da produção, vou ler aqui a tríade deles. Eles citam no livro assim: 1. O incremento de acordos de livre comércio baseados na lógica delineada pela zona do euro. 2. Políticas educacionais integradas e de formação de mão de obra adequada aos países dominantes do bloco. Em contrapartida, a proletarização especializada dos indivíduos de países periféricos no bloco, visando escoimar e expropriar mão de obra mais barata, e continuidades e descontinuidades cíclicas de apoios financeiros, tendo como troca a parametrização da educação em níveis de alcance de todo o bloco via conferências, acordos ou iniciativas de interesse dos países dominantes do bloco. Ou seja, os grandes países daquele bloco econômico, eles que ditam as regras, né? E os pequenos são aqueles que vão dispor de mão de obra ou vão ter um custo ali de mão de obra mais barata, e então são dependentes daqueles países maiores do bloco. Né? Então, a partir dessa tríade, os governos que almejam um lugar na globalização, eles tendem a lidar com políticas esportivas. Né? Ou seja, se o país ele quer se desenvolver e quer ser globalizado, ele tem que lidar com políticas que trabalham com o esporte. Né? Então, passando essa introdução, vem o subtópico aí de globalização.
Então foi feita pelos autores uma revisão bibliográfica de alguns pesquisadores sobre o processo de globalização e como ele é complexo. Aí eu trouxe aqui uma citação aí do Costa, né, que ele compreende a globalização não como fenômeno simples, mas fruto de um complexo processo que traz uma série de novos fenômenos. Os governos populares, que são aqueles que passamos aqui por o governo petista, né, que visa mais o social, mais as grandes populações, minorias, etc., o esporte era tratado como um projeto de desenvolvimento da nação sobre esses governos populares, né? Então o Estado ele era um grande impulsionador do esporte, porque ele formulava ali políticas públicas e sociais e visava então não ter uma desigualdade social significativa, né? Devido a esses projetos de desenvolvimento de políticas públicas e sociais. Então, na globalização ou neoliberalismo, o esporte é um importante fator para fortalecer a técnica e a disciplina de mão de obra, além de produzir mobilidade social. Então está tudo interligado, né? Na globalização, o esporte é visto como um preparador físico para a mão de obra e para a disciplina do indivíduo, do trabalhador. Além disso, ele promove uma mobilidade social, ou seja, o esporte agrega ali socialmente para toda a população. Então a gente entra num outro tópico do capítulo, que é o esporte e os governos populares. Então, aqui eles abordam diferentes questões aí dos governos, né, populares. E esses estão, como eu disse anteriormente, o PT, né, que foi chefiado aí por Lula e depois pela Dilma. E nesses governos populares houve um avanço no processo de democratização do esporte via as políticas públicas, até mesmo com a criação do Ministério dos Esportes, né? Só que aí ocorreu um aprofundamento do neoliberalismo. E esse aprofundamento se deu devido aos mega eventos no Brasil. Esses mega eventos que, como a gente sabe, foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas, ele teve todo um esforço governamental em diferentes esferas para as políticas esportivas, né? Então estava centrado ali naqueles mega eventos vários incentivos governamentais, e isso por causa da demanda, né, que exigiria desses mega eventos, até mesmo a demanda das cidades em si, né, do aumento da mobilidade urbana, social ali, das cidades que englobariam esses mega eventos, até mesmo o aumento financeiro. Então, os órgãos internacionais, né, eles têm grande influência nas ideologias do Estado e do governo. Ou seja, esses órgãos estão juntos com o governo para que aconteça os mega eventos da melhor forma. Só que isso é feito, né, através de um pensamento capitalista, ou seja, ele vai gerar um lucro ali por causa desses mega eventos, né? Então, os autores eles concluíram, em perspectiva desses organismos globais que difundem a ideologia do esporte, eles dão ênfase nos seguintes fundamentos ideológicos. Aí são 5, vou citar aqui. O primeiro é o esporte como fator de inclusão social. O segundo é o sufocamento de tensões provenientes da escassez de recursos materiais nos países atendidos. 3. Busca e manutenção da paz mundial. 4. Atendimento predominantemente por meio de políticas focais, traço recorrente do neoliberalismo. E 5. Atuação dos organismos multilaterais globais com metas de desempenho e resultado materializados em dados estatísticos de alcance de políticas e de adequação às próprias metas dos organismos para desenvolvimento mundial. Então é possível considerar que essas políticas públicas de educação física, esporte e lazer foram materializadas no Brasil em base mais ou menos identificadas com a perspectiva dos organismos multilaterais globais, ou seja, a política pública para a educação física está junto com esses órgãos, né? E esses órgãos visavam a formação de atletas, né? Então todo o esporte, a perspectiva do esporte naquela época era
para a formação de atletas. E isso traz uma visão piramidal do esporte, que ela foi difundida por Lamartine em 1971. Essa visão, ela incorpora, né, até o que citado no capítulo, a educação física e esporte escolar na base, o desporto de massa no meio e a elite esportiva no topo da pirâmide. Então, devido a essa pirâmide, é possível encontrar ali uma divisão, né? Primeiro a escola, depois as massas e depois os atletas em geral. Então, os esportes nacionais eles tiveram um investimento maciço devido a esses mega eventos, né? Por causa das Olimpíadas e Copa do Mundo. Então, teve um investimento pesado ali nos esportes olímpicos, comparados ao escolar e universitário, que são os de base, né? Isso gerou um fetichismo do esporte, ou seja, devido aos grandes investimentos, né, as grandes massa de dinheiro que entrou, aquela bomba de dinheiro, criou um fetichismo no esporte, ou seja, as pessoas queriam ser atletas porque mudariam de vida, né? E como consequência disso, houve um crescimento nas fundações privadas e associações sem fins lucrativos. E isso soou como um alerta para as políticas públicas nesse setor. Devido à falta de transparência do que ocorreu com esses investimentos, que não chegou nem perto do esperado, foi começando a surgirem fundações privadas para a alavancagem desses atletas, né? O outro tópico do livro é as decorrências históricas, o que aconteceu, né? Então, houve uma guinada da extrema-direita após esses mega eventos, né? Que foram motivadas pelos erros dos governos petistas. Então, os governos populares eles não contrariaram o capitalismo, né? Não passaram nem perto de contrariar ali ou então debater o capitalismo. Lago, 2018, o autor trouxe a seguinte citação: é válido compreender que o esporte, como parte de um projeto de desenvolvimento social, pode se qualificar desenvolvimento de várias formas, sendo uma delas pensar o desenvolvimento como processo democrático e permanente da elevação do nível de bem-estar comum, segundo os interesses da sociedade e não do capital. Então, os frutos desses mega eventos eles não foram colhidos, né? Veio aquela bomba de capital, aquele tanto de investimento e a gente não viu para onde isso foi parar. Então, acabou que ficou pouco para a população devido ao grande montante de capital que entrou no país devido a esses mega eventos. Agora nós temos as considerações finais do livro, né? Então os autores eles têm uma visão pessimista dos tempos atuais, porque os governos atuais têm formas anti-humanistas, né, segundo eles, de poder. Esses governos chefiados aí pelos governos americanos e os europeus. Então ocorreu aí um avanço da xenofobia, a homofobia, das perseguições às mulheres, em contraste com os avanços resultantes de governos populares. Geraram então uma organização capitaneada pela extrema-direita em um processo de fascistização social. Então, devido ao fracasso dos mega-eventos, ocorreram manifestações sociais, né? Ficou bastante conhecida como panelaça, né? Levando a classe média a uma crise forjada e disfarçada de um final feliz, né? Com o impeachment da presidente Dilma. Então, segundo os autores, o golpe dado determinou de pavimentar uma candidatura obscura e que, para o espanto deles, foi vencedora para um governo de extrema direita, né, de corte fascista, aliado ao mais perverso liberalismo econômico. Então, para eles, né, uma citação aqui dos autores, o Brasil, portanto, foi do ápice ao fundo do poço, só que tomado de água de esgoto não tratado. Então eles dão uma declaração aí bem forte, né, não concordando com a ida do país para a extrema direita devido aos acontecimentos anteriores.
Então esse foi o capítulo, né, um capítulo bastante polêmico aí, que traz como foco principal os mega eventos, os benefícios que poderiam ser trazidos e os governos, como eles agem diante de todas as questões capitalistas, de todo o modelo de globalização. É um capítulo bem denso, espero que vocês possam fazer a leitura dele depois, que é de bastante valia aí para uma reflexão sobre como o país anda e como ele está atrelado ali ao capitalismo, ao esporte.